aluno, voltamos aqui com o nosso aulão 0800 de informática para o concurso da PM do Ceará. Eu sou o professor Léo Matos e nós estamos no vídeo de número 2 dessa série aí de vídeos. Serão 4 vídeos aí para ajudar vocês no concurso que vai acontecer no domingo, PM do Ceará. Vamos lá? A questão de número 5 diz o quê? A questão de número 5 fala: a base para comunicação de dados na internet é um protocolo da camada de aplicação do modelo OSI, que é responsável por transferir hipertexto. Gente, essa questão fala de protocolos. Mesmo que você tenha ficado na dúvida quando ele fala um protocolo da camada de aplicação do modelo OSI, o que interessava na questão não era saber o que era o modelo OSI. O modelo OSI ele é um modelo de comunicação. Um modelo de comunicação que já vem de muito tempo atrás, das redes de computadores, sem ser mesmo a internet. E depois, o que aconteceu? Veio outro modelo de comunicação chamado de TCP/IP, que é o modelo de comunicação hoje realmente usado na internet, que é o protocolo padrão de todas as comunicações, um conjunto de variados protocolos usados na internet. Mas o modelo OSI também constitui um modelo bom, um modelo importante para a composição de uma rede. E nesse modelo nós também temos o protocolo HTTP, que é um protocolo muito usado na internet. Vamos lá. Então o que mais importava na questão não era saber sobre o modelo OSI, tanto é que nesse vídeo nós não vamos falar desse modelo, tá? Pra gente não enrolar muito. Nós vamos falar sobre o protocolo que faz exatamente a função que ele está falando, que é o protocolo HTTP. Aí você vai falar, professor, por que é o protocolo HTTP? Veja bem, quando a gente usa um navegador, vamos lá, quando a gente usa um navegador, um browser, que também pode ser chamado de programa cliente de navegação, como o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, nós entramos em contato a partir desse programa com o que a gente chama de servidor. O servidor é o que a gente tem de repositório das informações que nós vamos armazenar, que nós vamos visitar a partir de um navegador. Então aqui dentro desse servidor, que a gente chama de servidor web, ele armazena o quê? Esse servidor web, ele armazena as páginas. Então, na prova, o servidor web, ele armazena as páginas. E as páginas que estão aqui, gente, nós chamamos tecnicamente de páginas de hipertexto, que é apenas um texto bem formatado, um texto que forma as páginas. E esses textos que formam as páginas são desenvolvidos em uma linguagem chamada de HTML. HTML é a linguagem para o desenvolvimento de páginas. É o desenvolvimento de página a partir de uma linguagem HTML. Então veja, esse servidor armazena as páginas HTML. A gente usa um navegador, o navegador entra em contato com esse servidor através do protocolo HTTP. O protocolo HTTP, por sua vez, ele faz o quê? Ele é um protocolo que transfere, olha aí, é um protocolo que transfere as páginas do servidor para o navegador do usuário. Então ele é um protocolo de transferência de páginas do servidor para o navegador do usuário. Aí a página vai carregando, download. A página vai sendo transferida do servidor para o nosso computador. Quando aparece na tela, a gente usa e faz o abuso também daquela página, daquele conteúdo. Então o que você tem que focar na questão? Vamos lá. Quando ele fala que é um protocolo para transferir hipertexto, você tem que lembrar que esse hipertexto são as páginas desenvolvidas na linguagem HTML e que o protocolo que transfere essas páginas é o HTTP. Então a nossa resposta com certeza seria a letra B. Pegando essa questão como modelo, você também tem que lembrar que HTML não pode ser confundido com HTTP. HTTP, P de protocolo, então você não vai errar. Esse é o protocolo. HTML, L de linguagem, linguagem de desenvolvimento de sites. Linguagem HTML, protocolo HTTP. Quando também cair na sua prova aquele famoso HTTPS, você não vai simplesmente virar e falar que isso aqui é segurança, porque isso aqui até meu filho sabe. HTTPS
Tem a ver com segurança? Claro, todo mundo sabe. Agora, por que esse HTTPS tem a ver com segurança? Porque esse S vem exatamente informando que o nosso navegador está se comunicando com o servidor de forma criptografada, usando algoritmos de criptografia. E esse algoritmo de criptografia usado, ele pode ser exatamente qual? Ele pode ser o SSL ou pode ser o TLS. Então, em resumo, quando cair na sua prova, vamos lá, quase no respiro, olha lá, HTTP, HTML e na prova HTTPS, você tem que saber. HTTP, protocolo, HTML, linguagem, HTTPS, protocolo com criptografia. E essa criptografia parte do que? Do SSL ou TLS. Então, em resumo, SSL ou TLS são algoritmos de criptografia, programas que criptografam a comunicação, para que se alguém pegar no caminho não entenda nada. Então, você pode enviar dados, receber dados com segurança, por isso essa criptografia é utilizada. Então, matamos essa questão de número 5. Vamos para a questão de número 6. Vamos lá. A questão de número 6 fala: o computador busca a primeira instrução na memória e decodifica para determinar seus operandos e operações a serem executadas com eles. Depois disso, ele as executa e ainda na sequência ele busca, decodifica e executa as instruções subsequentes. Isso é repetido até que o programa pare de executar. Então veja bem, o que ele quer saber basicamente, gente? Na arquitetura básica do nosso computador, nós temos que lembrar que nosso computador ele é constituído de um processador. Esse processador é chamado de CPU. Aí CPU quer dizer o quê? Central Process Unit. Pode ser o CP também, Unidade Central de Processamento. Esse é o nosso processador. A CPU é o nosso processador. Esse processador, ele trabalha exatamente com uma memória chamada de memória principal. Essa memória principal ela é constituída de chips de memória RAM. E aí nós temos, por exemplo, o nosso disco rígido que armazena os programas, o nosso HD. Ele armazena os programas de forma permanente. Então veja como é que funciona essa arquitetura básica, só para a gente responder a questão. Essa aqui é a arquitetura em que o processador é o componente capaz de executar todas as instruções. Então esse processador, a função dele é executar instruções, executar comandos. É ele que executa os programas quando a gente pede para executar. Beleza? A função da memória principal RAM é armazenar os programas. Armazenar os programas, ou seja, armazenar as instruções. Tá bom? Armazenar os programas. Ou seja, as instruções. Em que momento esse aqui armazena as instruções? No momento em que estão sendo executadas. Então, quando você está executando um programa, as instruções estão sendo executadas pelo processador, mas estão armazenadas na memória RAM, que é a memória que armazena as instruções no momento da sua execução. Tá bom? Então tá aqui a função dos dois. E a função do HD? O HD também é armazenar os programas. Armazenar os programas. Só que não no momento da execução. Armazenar os programas de forma permanente. Os programas ficam armazenados de forma permanente no HD. Mas na memória principal RAM fica armazenado de forma temporária, porque é somente no momento da sua execução. Como é que é esse processo? Eu dou 2 cliques no Word, o Word está no disco rígido. Dou 2 cliques no Word, o HD envia as instruções para a memória principal necessárias para executar o Word. As instruções vêm para cá, as instruções que abrem o Word, ó, o HD envia para a memória principal. O processador, por sua vez, fica com a função de buscar a instrução na memória RAM, levar para o seu núcleo a instrução e executar. Ele busca a instrução, leva para o núcleo dele e executa. Claro que ele vai passar por um processo. No momento que busca, executa, existe um processo mais técnico em relação a isso.
Mas essa busca da instrução e a execução é o que a gente chama de ciclo de operação. Ciclo de operação é a busca e a execução da instrução. Quanto mais ciclos o processador executar em menor período de tempo, mais rápido será a execução do programa. Tanto é que quando a gente compra um processador, um computador, vem escrito assim: o meu processador tem 800 MHz. O meu processador tem 2.1 GHz. Você vai lembrar que mega quer dizer milhão e giga quer dizer bilhão. Mega milhão, giga bilhão. Mega milhão, giga bilhão. Mega milhão, giga bilhão. Lembrou? Mega milhão, giga bilhão. Então veja, aqui quer dizer 800 milhões e aqui quer dizer 2,100 bilhões. Então o que quer dizer isso? Megahertz quer dizer que esse processador aqui, ó, executa 800 milhões de ciclos executados a cada segundo. E esse aqui, 2 bilhões e 100 milhões de ciclos executados a cada segundo. Busca, executa, busca, executa, busca, executa, busca, executa, busca, executa, busca, executa. Ou seja, esse processador aqui tem uma frequência, um clock, uma frequência maior do que o processador de cima, porque a frequência de busca, executa, busca, executa, busca, executa, busca, executa é maior, porque são 2,100 bilhões, enquanto o outro é 800 milhões. Então vamos resumir tudo. O processador é o componente capaz de executar as instruções. As instruções ficam armazenadas de forma permanente no HD. Quando você executa a instrução, vai para a memória principal. A memória principal ela é temporária, armazena os programas no momento da sua execução. Busca e executa é um ciclo de operação. E frequência é a frequência do clock, é a frequência com que o processador executa as instruções a cada período de tempo. Beleza, vamos voltar na questão. Um computador busca a primeira instrução na memória, decodifica para determinar os seus operandos, operações a serem executadas com ele. Então ele buscou, levou para o processador e decodificou. Depois disso ele as executa, ou seja, busca, executa, busca, executa. Tá vendo? O que ele quer saber? Isso é repetido até que o programa pare de executar. Essa sequência é tecnicamente conhecida como ciclo da CPU. Busca, executa, busca, executa. Beleza, galera? Uma questão bem técnica, mas que vocês viram aí que se você souber a teoria, você consegue responder a questão tranquilamente, tá bom? Vamos lá, continuando. Questão de número 7. No PowerPoint, existe a possibilidade de usar um slide superior em uma hierarquia de slides que armazena informações sobre layouts de tema e slide de uma apresentação, incluindo plano de fundo, cores, fontes, efeitos, tamanhos de espaço reservado, posicionamento, e ele quer saber que slide é esse. Esse slide, gente, ele é um slide que você, quando modifica ele repercute em todos os slides da apresentação. Então vamos dizer que aqui eu tenho 4 slides na apresentação. Quando eu mudo esse slide, ele muda todos os slides da apresentação. Esse slide que, ao mudar, repercute em todos os slides da apresentação, ele é chamado de slide mestre. O slide mestre, ele é um slide que controla todo o layout e o design da apresentação. O design, ó, o layout e o design da apresentação, o design. Ou seja, tudo que você mudar em cor de fundo aqui, muda nos outros slides da apresentação. Mudou a logomarca, muda de todos. Mudou a cor da fonte, muda de todos. Ou seja, é um slide que controla todo o layout e o design da apresentação. Esse aí que ele falou é o slide mestre. Aqui não é layout mestre, slide mestre. Vai ser cega assim. Olha lá, slide mestre, letra C. Aí você deve estar pensando, professor, mas esse slide mestre é o primeiro slide da apresentação, é? Não, olha lá, ó, gente. Eu já estou aqui no PowerPoint, ó, guia exibição tem aqui, ó, slide mestre. Você vai ver aqui, ó, que eu tenho vários slides mestres aqui, não é só um, ó. Esse aqui está controlando o fundo, esse controlando os títulos, ó, esse aqui controla o título superior,
Tá vendo? Cada slide mestre controla uma coisa. Ó, esse aqui está controlando o rodapé ou o fundo lá. Tá vendo? Então o slide mestre ele é um slide modelo para toda a nossa apresentação. Por isso a nossa resposta é a letra C. Questão de número 8. Considerando o Word 2007, versão superior, versão português, em sua instalação padrão, assinale a alternativa correta. Ele quer saber o que é contínuo e próxima página em relação à quebra de seção. Vamos lá. O que é quebra de seção? Quebra de seção é quando você precisa fazer o quê? Vamos lá. A quebra de seção é quando eu quero quebrar o documento em seções independentes. Então, eu preciso, às vezes, colocar o seguinte. Eu preciso colocar um cabeçalho diferente no documento. Eu tenho 4 páginas e preciso colocar um cabeçalho diferente aqui. Info, e aí eu botar aqui leis e leis. Tá vendo? Eu quero colocar cabeçalho diferente. A gente sabe que se colocar um cabeçalho em um, altera em todos. E se eu alterar um, altera todos. Então o que eu tenho que fazer? Essas 2 páginas aqui, que são independentes das outras, elas têm que participar de uma seção. E essas outras páginas têm que participar de uma outra seção. E aí o que eu faço? Eu posso configurar o cabeçalho para ficar só nessa seção, independente dessa. Isso é um exemplo de quebra de seção. Então, teria que inserir uma quebra de seção bem aqui, desse ponto para frente, ó, desse ponto para frente, para que a próxima página seja uma nova seção. Essa quebra de seção que eu acabei de explicar aqui, ela é chamada de quebra de seção próxima página, para que a próxima página seja uma seção independente. Esse é um dos exemplos de quebra de seção. Aí nós temos uma outra quebra de seção chamada de contínua. A quebra de seção contínua é quando você quer quebrar assim. Você tem uma folha, aqui você tem um texto com colunas e tu não quer que a tabela fique dentro da coluna. Você vai colocar a tabela aqui separada da coluna. Porque se você não quebrar a seção aqui, a tabela vai cair dentro da coluna. Aí tu tira a coluna, aí sai a tabela. Aí tu bota a coluna dentro da tabela de novo. Tu fica puto da vida. Por quê? Porque você não quebrou seção. Olha como é que você tem que fazer. A parte de cima, as 2 primeiras colunas tem que ser uma seção. Aqui na tabela tem que ser uma outra seção. E aqui tem que ser uma outra seção. Porque aí você vai poder trabalhar de forma independente com essas partes do texto. Essas quebras de seção, perceba que eu não estou inserindo uma quebra para que a próxima página seja uma nova seção. Estou inserindo uma quebra de seção aqui, ó, dentro da mesma página. Então, quando a quebra de seção é dentro da mesma página, a gente chama ela de contínua, dentro da mesma página. Então, se na prova cair lá, o que é quebra de seção contínua? É quando você quebra a seção dentro da mesma página. Aí você deve estar pensando, professor, mas como é que eu quebro seção? Vamos lá. Como você quebra seção? Vamos lá, no Word, ó. Você vai vir na guia layout da página, vai apontar para o lugar que tu quer quebrar. Se você quiser quebrar de uma página para outra, você vai vir para o final da página que você quer. Ó, quero vir para o final da página, eu quero que a próxima página seja uma nova seção. Layout da página, quebra, aí vai ter aqui, ó, quebra de seção, ó, próxima página. Insere uma quebra de seção e inicia a nova seção na página seguinte. Insere uma quebra de seção e inicia a nova seção na mesma página. Tá vendo? Que é o contínuo. Então é aí que a gente quebra a seção, na guia layout da página. Então, esse item aqui, contínuo, próxima página, são opções de quebra de seção. Essa é a resposta da questão. Olha lá, justificado é uma das opções de tipo de fonte. Não é tipo de fonte, justificado é um alinhamento de parágrafo. Tipo de fonte não, um alinhamento de parágrafo, por isso que está errado. Retrato e paisagem são opções para configuração do tamanho do papel. Não, retrato e paisagem, o retrato é quando está em pé e a paisagem é quando está vamos ver, o retrato é quando está em pé, quase não sai, e a paisagem é quando está deitado. Você tem aqui o que a gente chama de orientação do papel. Orientação do papel, não é tamanho do papel,
é orientação do papel. O tamanho do papel é A4, ofício. A letra D, para enviar um documento para impressão, Ctrl I. Não, para imprimir é Ctrl mais a tecla P. Então, imprimir não é Ctrl I. A tecla F11 permite fechar o documento em execução. Errado. A tecla para fechar o documento é Ctrl W ou Ctrl mais F4. Essas duas teclas, fechar o documento. Tomar cuidado, essas teclas fecham o documento, mas o programa não. Fecham o documento, o programa não. Para fechar o programa juntamente com tudo, sua janela, é Alt F4. Alt F4 é fechar a janela. Fechar a janela quer dizer fechar o programa, tudo bem? Então, Alt F4, fechar o programa, Ctrl W e Ctrl F4, fechar o documento. Matamos mais uma questão aí da AOCP. Beleza? Finalizamos mais um bloco aqui do nosso aulão 0800 para o concurso da PM do Ceará. Te vejo no próximo vídeo.